Queremos começar esse culto de adoração, gratidão, de louvor ao nome de Jesus. Quero te convidar a você abrir o seu coração, que você possa ter um momento de adoração ao nome de Jesus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Queria te convidar a você ficar de pé, e que esse culto venha a ser algo diferente nas nossas vidas. Que nós possamos ter o nosso entendimento, a revelação daquilo que Deus é e da forma que Ele merece ser adorado. Efésios capítulo 1, versículo 17, ele fala, melhor 16: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, ou melhor, 16: não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Agora sim, 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele tem em vós, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando os mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais. Essa é a nossa oração nessa noite. Eu quero te convidar a você sair dessa atmosfera terrena, para que você possa adentrar numa atmosfera espiritual, para que você possa acessar esses lugares aonde nós não estamos apenas de forma física, mas nós estamos de uma forma espiritual. Oro para que o Senhor derrame sobre vocês o Espírito Santo. Oro para que vocês sejam
coração. Determine, afirme que você tem um Deus, que Ele não te abandona, Ele nunca te abandonou. Muitas vezes nós achamos que no silêncio nós estamos sozinhos, mas é nessa hora que o professor está só aguardando de lado, enquanto você passa pela prova, porque Ele te ensinou muito bem. Você não está sozinho, Ele está do seu lado todo o tempo. Aleluia. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Chegará à nossa casa. Nós somos abençoados. Nós temos as bênçãos que foi prometida a Abraão, foi levada a Isaac, transmitiu a Jacó e hoje nos alcança. As bênçãos que foram prometidas, o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós não andamos por circunstâncias, nós não andamos por vista. A nossa fé, ela não está nas coisas que acontecem. Nós andamos por uma promessa, nós andamos por uma palavra, nós andamos pelo verbo vivo que se fez carne. Não
continua inabalável em Ti, Jesus. A minha fé continua inabalável em Ti, Jesus. Senhor, e dentro dessa atmosfera, Senhor, eu quero entregar, Deus, a nossa adoração, nosso louvor ao Teu santo nome. Senhor, coloco, Senhor, ante a Tua presença todos os enfermos. Coloco, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor, com o seu corpo físico com alguma enfermidade. Pai, peço, Senhor, envia anjos ministradores de cura neste lugar. Envia anjos ministradores, Senhor, da Tua parte, aqueles que ministram cura, Senhor, para que possam tocar os Teus filhos nessa noite. Deus, em nome de Jesus, também coloco a Flávia, a Letícia, o Israel, Senhor, e o Bruno está na Tua presença. Senhor, pessoas que entendem que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Oro, Senhor, oro porque, Senhor, os vizinhos estão entendendo que aqui existe um Deus que opera maravilhas. Aqui existe um Deus que opera milagres, que sara, que cura, que salva. Aqui existe o nome do Senhor Jesus proclamado, 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 proclamado. Aleluia, 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 Pai, também estenda essa oração aos nossos vizinhos da direita, aos nossos vizinhos da esquerda, aos nossos vizinhos, Senhor, da frente, aqui de cima. Abençoamos todos, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, aqui da rua, do nosso bairro. Senhor, que a Tua graça seja estendida em nome de Jesus. Que a Tua presença, a Tua Shekinah está aqui nessa noite. Venha, Senhor, capturar, Senhor, aonde a frequência, Senhor, desse microfone chegar, a Tua presença, Senhor, esteja tocando os corações, que haja corações quebrantados, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Graça e paz, boa noite aos irmãos que nós não conversamos. Que Deus possa nessa noite capturar o teu coração, e que essa noite seja noite de adoração, nós possamos engrandecer ao nome de Jesus. Amém? 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 Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. Ótimo, poucas pessoas, tá bom? Realmente, igreja, quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. Aleluia, nós glorificamos ao nome de Jesus. Quero desejar boas-vindas ao João, né? Já é parte nosso, né, João? Quando está aqui para a pinta, vem aqui sempre aqui. Que Deus abençoe. Já sarou, né? Tá novinho, folha? Ótimo, que bom. É o João. Que Deus abençoe. Aos demais irmãos também tem a Isabel, também está sempre conosco. Que Deus abençoe. E eu quero convidar aqui o pastor Cláudio, a pastora Patrícia, eles querem dar um testemunho. Irmãos, há algo grande. Nós estamos ensinando algumas coisas e geralmente nós ouvimos só coisas ruins, né? Então, ou é reclamação, ou é então um pedido de perdão, ou enfim. O que acontece? Toda vez que nós damos um testemunho, nós estamos dando glória a Deus e por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E quando nós também fazemos ao contrário, nós reclamamos, toda vez que temos uma palavra de maldição, nós estamos glorificando também, mas nós estamos glorificando ao reino das trevas. Então, bênção e maldição estão na nossa boca. Nós temos o poder de abençoar e amaldiçoar. Então, nesse momento, nós estamos, é um momento de louvor,
E eles vão falar também algo que é para engrandecer ao nome de Jesus. E se você tem um testemunho daquilo que Deus fez na tua vida nesse tempo, venha falar conosco. Nós queremos que você engrandeça ao reino dos céus, para que o diabo venha ser envergonhado nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém? 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 Vocês não têm noção do quanto eu estou feliz. Minha esposa também, né? Eu estava ali ensaiando, eu vim aqui, ó. Uhul! Irmão, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É melhor que ganhar R$1 milhão. Foi muito melhor que ganhar a Mega Sena no final de ano. Muito melhor, irmãos. Né? A gente não joga, mas se ganhasse, né? Seria muito melhor que isso. Mateus 7, no seu versículo 7 ou 8, ele fala assim: peçam, e lhe será dado; busquem e encontrarão; batam e a porta será aberta. Pois tudo que pede, recebe o que busca; encontra, e aquela que bate a porta será aberta. Vocês creem nisso? Amém. Vocês creem no poder de Deus? Amém. Vocês creem no Deus do impossível? Amém. Eu creio em Deus fez a minha casa! Deus fez a minha casa! Hey, aleluia! Glória a Deus! Ai, Jesus! Hoje foi um dia muito feliz na minha vida. Vocês não têm noção, igreja do Senhor. Não tem noção o quanto eu e a minha esposa nós clamamos, o quanto nós colocamos diante do Senhor, e pela graça e misericórdia do Senhor Ele nos atendeu. Eu abri um propósito de jejum e oração com a minha filha, ela querendo comprar um imóvel, né? E ali desejosa, e a gente com um propósito também em nossa vida, não querendo deixá-la sozinha. E ela, em cima disso, né, falou a respeito também de casamento. Mas não é isso ainda, irmãos. Não é isso. E da outra vez que eu abri um propósito com a minha filha, foram de 40 dias, ela precisava de um emprego dentro da área dela. E eu profetizei na vida dela: antes de completar os 40 dias, Deus vai fazer, Ele vai abrir uma porta de emprego para você, e abriu. Mas aí não foi registrada ainda, era para ser temporário. E eu falei para ela: antes de terminar os 40 dias, Deus vai te efetivar. E Deus efetivou. Aí agora, recentemente, eu provoquei a fé dela. Eu falei para ela: você lembra daquele período que nós abrimos um propósito com o Senhor? Sim. Então, vamos abrir um propósito com o Senhor? Ela tá. E eu falei para ela o seguinte: só que não vai ser diferente. Nós vamos ministrar na sua vida. Eu vou ministrar na tua vida. Eu não vou simplesmente ler uma palavra, mas eu vou ministrá-la. E você vai dar atenção. Você se compromete? Ela: sim, me comprometo. E ali, eu clamando ao Senhor, como eu disse, eu e minha esposa, há muito tempo nós clamamos pela volta da minha filha para a igreja do Senhor, porque ela estava afastada. E nós clamamos. Em cima disso, eu crendo que Deus Ele ia fazer antes dos 21 dias. Aleluia! Ela mudou para a casa do Senhor. Aleluia! Eu acabou de 21 dias ainda, irmãos. A gente vai concluir na quarta-feira. Eu creio que Deus ainda vai fazer mais. Deus vai fazer mais. Irmãos, é fantástico. É fantástico quando você se dispõe a andar na presença do Senhor. Quando você entende que o Senhor é o começo de todas as coisas, é princípio e fim. Tenho falado muito aqui: buscar depois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, como eu disse, isso aqui é muito maior do que qualquer tesouro. Certa vez eu falei para ela: eu sou muito temeroso. Eu, quando estiver na presença do Senhor, se eu estou reunido hoje com você, eu quero ter a certeza que você vai estar lá comigo. E Deus me honrou. Deus honrou minha esposa, honrou minha casa. Nós vamos passar para minha esposa.
E ela tem algo a dizer também, porque não foi só isso, Deus usou na vida dela. Presta atenção no que ela vai dizer, irmãos. Né? Foi uma ministração assim que foi crucial. É uma das coisas que eu disse para ela, né, no domingo depois do culto, né? Imagina assim, se o seu pai aqui da terra, né, está tão disposto a pagar um preço com você, né, por aquilo que é seu sonho. Imagina seu pai do céu, né? E eu acho que você está perdendo tempo, né? E aí uma das coisas que eu disse para ela: não existe você buscar algo no Senhor se você não está junto dele, né? Como que você vai buscar, vai clamar a Deus se você está afastado dos caminhos? E aí ela teve entendimento a respeito disso, né? E hoje ela nos convidou para ir ao culto, né? E nós fomos com ela de manhã. E aí, daqui um pouco, né, Bruna lá na frente da igreja, né, com amigos nossos. E foi assim, nossa, foi uma coisa, um sentimento único, né? Nós sabemos que existem coisas nas nossas vidas que nós pedimos ao Senhor porque nós achamos que nós precisamos aqui nessa terra. Mas o conserto, né, e o buscar o Senhor para a eternidade, isso é algo que nós temos como seres humanos e como ministradores da palavra, como salvos em Cristo Jesus, desejar, né? E eu honro, né, eu louvo ao Senhor por isso. Hoje eu fiquei assim, temente, né? Porque foi uma coisa tão um emocional tão grande, né? Que eu fiquei olhando o Senhor, guarda o coração do Cláudio. Porque foi algo assim tremendo, né? Foi algo tremendo. E eu louvo o Senhor por isso. Irmão, essa semana do curso aqui para homens, sacerdócio real, a gente estava tratando a respeito de propósito. E eu tenho isso muito forte no meu coração, eu tenho esse entendimento de qual é o meu propósito. Mas irmãos, no sentido figurado, mas assim foi muito profundo. Eu olhei aqui para esse banner, e aqueles olhos ali é como se estivesse olhando para mim e falando comigo: acalma teu coração, vai acontecer, você é separado de Deus, Deus vai fazer nesse tempo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu, como profeta do Senhor, quero profetizar: aquilo que aconteceu na minha casa vai acontecer na sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio. Recebe pelos olhos da fé. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqui está a sua igreja, Senhor. Papai, que isso que o Senhor fez, Senhor Deus, na minha casa, Senhor Deus, ó Pai. Ó Jesus, que o Senhor venha alcançar, Senhor Deus, cada família aqui, Senhor Deus. Papai, cada família, Senhor Deus, que deseja, Senhor, ter a sua casa servindo, Senhor Deus, ó Pai. A minha família, Senhor Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Papai, nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor, cada filho, Senhor Deus, ó Pai. Cada filho, Senhor Deus, ó Pai, aqueles que estão afastados, Senhor. Papai, nós cremos, ó Deus, num Deus de milagres. Nós cremos, ó Deus, num Deus que faz, Senhor Deus. Por isso, papai, nessa noite, Senhor Deus, eu declaro, Senhor Deus, as bênçãos que o Senhor liberou desde Abraão, Isaac e Jacó, Senhor Deus. Eu profetizo para a vida de cada família, Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos. Nós louvamos o nome do Senhor, porque isso não tem preço. Isso é uma situação que, para quem é pai, sabe que existe uma promessa. E o Senhor, Ele é fiel. Ele fala que Ele vai cumprir todas as coisas, porque Ele não é homem para que minta, e nem filha do homem para que se arrependa de toda palavra que Ele já prometeu para nossas vidas. E a Bíblia fala que nós serviremos, não sei vocês, mas eu e minha casa, nós serviremos o Senhor. Nós não vamos abrir mão dos nossos filhos. Amém? Glória a Deus, pastor. E é só o começo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Paulo dizendo: lembrai-vos daquele que pouco semeia, igualmente
colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com tristeza, não com pesar, não com constrangimento, pois Deus ama o doador que doa, que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da tua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda a boa obra. Aqui é mais uma promessa que Deus colocou. Nós estamos aqui no momento, nós entendemos que o momento da oferta também é um momento de louvor e de honra. Então nós queremos falar para você, se você traz a tua oferta com pesar no coração, com tristeza, achando que você está alimentando um sistema ou um pastor, pega o dinheiro, guarda e vai fazer um lanche. Porque quem cuida da igreja é o dono da igreja. Agora, se você entende que também as suas finanças estão debaixo do senhorio de Jesus, também estão debaixo do senhorio de Deus, você vem trazer a sua oferta com alegria no coração. Aí existe uma bênção por trás disso, porque ele fala que ele vai derramar, ele vai acrescentar todas as coisas do reino sobre a tua vida. A partir do momento em que você se coloca no teu coração que você vai entregar aquilo que é da parte do Senhor, os 10%, ou você vai trazer uma semente, você vai trazer uma oferta, isso é com alegria no coração. Não seja como aquele casal lá do livro de Atos, Ananias e Safira, que trazendo algo diante do altar do Senhor com o coração triste, ou então querendo enganar. O Senhor sabe, sonda os corações, e Ele sabe como é que está. Uma vez Ele falou, se você tem algo contra o teu irmão, e você está numa reunião dessa, e você vai trazer a tua oferta diante do altar com o coração triste com o irmão, não traga a tua oferta. Vai primeiro consertar com ele, e depois que você consertar, aí sim você está apto para trazer a oferta ao Senhor. Não se trata de dinheiro, se trata de vida. Não se trata de valor monetário, se trata de honra. E o que nós estamos ensinando nessa casa é que nós devemos honrar ao Senhor, não só com as nossas vidas, mas também com os nossos bens, dizendo: Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém. Pega a tua oferta, pega o seu dízimo, apresente ao Senhor. É Ele que vai te recompensar, não porque Ele é barganhador, não porque Ele vai trazer, você vai aqui apenas uma roleta russa, você vai depositar uma quantia esperando receber muito mais. Não, não é isso. Aqui não é um jogo da pirâmide. Aqui é questão de honra, princípios. Pratique princípios. O pastor Cláudio praticou um princípio de honra, e como sacerdócio, o posicionamento do sacerdócio no seu lar, e ele foi alcançado com a bênção do Senhor. Pratique princípio, e a bênção do Senhor vai te alcançar. Amém? Pai, nós temos ensinado, Senhor, a tua palavra, nós temos provado, Senhor, a tua palavra fala: vem e vede o quão é bom, e o Senhor tem sido bom para as nossas vidas. O Senhor tem sido bom para a nossa casa. O Senhor tem sido bom para a nossa igreja, bom para os nossos irmãos. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, por vidas salvas, Senhor, através da tua mensagem redentora, através da tua vida, Senhor, entregue naquela cruz. Obrigado pelo testemunho dessa noite. Obrigado, Senhor, pelo louvor dessa noite. Pai, nós nesse momento queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa oferta como uma semente diante do altar. Senhor, entregando, Senhor, a 10ª parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, que o Senhor faça prosperar a mão do semeador. Faça, Senhor, abundar todo o Senhor, a sementeira, Deus, aquele que está com a mão no arado. Senhor, abençoa, Senhor,
filhos, em nome de Jesus, que existe a promessa daquele que é fiel. O Senhor faria transbordar. Faça, Senhor, transbordar na vida do teu filho, da tua filha nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Te convido a trazer a oferta, seu dízimo, pastora Sueli. Pedra restou, pedra preciosa, nada manhã lá, pedra restou, pedra preciosa, Boa noite. Graça e paz, irmãos. Amém? Estamos felizes por estarmos aqui na casa de Deus, apresentando a Ele o nosso culto agradável, o nosso culto racional, que nessa noite nós possamos dar a Ele o nosso melhor, todo o nosso melhor, desde quando chegamos. Que tudo que for feito aqui seja para a glória de Deus, seja para honrar o Senhor. E não só aqui, mas que a nossa vida inteira seja para honrar o Senhor. A gente está vivendo num tempo em que tudo é tão rápido, né, irmãos? Tudo é tão instantâneo. Então, nós estamos num tempo onde as pessoas não têm mais paciência para esperar nada, né? Você vai numa fila, qualquer coisa que você vá numa fila, você vai ver pessoas reclamando, murmurando, xingando, querendo tomar lugar do outro, porque não tem condições de esperar. Hoje em dia, até o miojo ficou demorado para ficar pronto, né? Você coloca 3 minutos e fica lá. Vai logo, quero comer logo, quero comer logo. E essa modernidade traz para a gente muito prejuízo físico, muito prejuízo emocional e muito prejuízo espiritual também. Porque nós estamos na era da tecnologia, na era da informação. Então, todas as informações vêm para nós muito rapidamente. Então, se acontecer alguma coisa no outro lado do planeta, imediatamente o mundo inteiro fica sabendo. Né? Quando as Torres Gêmeas sofreram aquele ataque, no mesmo dia o mundo inteiro estava comovido por aquela situação e chegou ao conhecimento de todo mundo o que aconteceu. E a gente não vence o número de informações que chegam para nós. Né? Você vai abrir o celular lá nas notícias, muita notícia, televisão, muita notícia. Abrindo um parênteses, se você é uma pessoa que assiste muito noticiário, tome cuidado. Os noticiários da mídia são manipulados. Tome cuidado, porque a mídia manipula muitas coisas. Tome cuidado. Quer assistir, assista, mas não acredite em tudo. Seja uma pessoa consciente. Busque informações, busque outras fontes. Não acredite em tudo que te falam, não acredite em tudo que aparece na internet. Mas não é, eu quero fechar esse parênteses que não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero atentar vocês para o fato de que o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de tudo correr muito rápido. E é um tempo em que nós não estamos mais absorvendo informações como deveriam. Porque a gente tem muita informação. Então, você vai conversar lá com uma criança,
Vamos falar um pouquinho antigamente, não tão antigamente, pouquinho antigamente. A gente tinha que fazer um trabalho da escola, a gente tinha que ir para a biblioteca da escola, certo? Pegar os livros e folhear, e depois nós tínhamos que escrever tudo aquilo que nós lemos e formular um trabalho para a professora. Ela ia ler tudo e ela ia ver se a gente realmente tinha entendido o conteúdo ou não. E tinha aqueles livros Barça, né? Aqueles livros, enciclopédias que a gente aprendia ali, informações gerais, e era tão bom. Hoje em dia você vai conversar com as crianças, não querendo menosprezar a educação que eles recebem hoje das escolas, mas você vai conversar com as crianças, qual que é o capital do Pará? Eles não sabem. Qual que é a capital do Tocantins? Eles não sabem. Eles vão fazer um trabalho da escola, eles não têm uma motivação de abrir um livro e fazer uma leitura, certo? Eles vão procurar um texto pronto na internet. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque o que eles vão, daquilo que eles estudaram, o que eles vão conseguir aplicar na sua própria vida, o que vai agregar de conhecimento para eles? Aquilo que eles nem malemar leram. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós, como cristãos, filhos de Deus, que vivemos dentro desse contexto, dessa sociedade, nós somos afligidos por isso. Porque a gente é tão... a gente também é tão... Como que eu posso dizer? Bombardeado por informações bíblicas, teológicas e não sei o quê, e crentez e não sei o quê, que a gente não consegue mais absorver aquilo que é a essência. Então, a gente está numa era onde todo mundo aqui vai falar que houve pregação. Eu escutei o fulano. Essa semana eu escutei o ciclano. Eu escutei o fulano. Olha que música boa. Não sei o quê. Eu estou fazendo escola de Esther. Estou aprendendo a escola de Esther e tal. Mas todo mundo aqui recebe informação. Mas o quanto dessas informações a gente tem guardado? Quanto dessas informações, daquilo que eu recebo, eu tenho permitido que saiam do campo da informação e entre para o meu coração e traga vida para mim, traga um entendimento para mim. Porque conhecimento e entendimento são coisas diferentes. Eu posso conhecer uma coisa, mas eu posso não entender o propósito daquilo. Certo? Tem quantas pessoas são conhecedoras da Bíblia, mas não entendem o propósito da palavra de Deus? Não são salvas, sendo que o propósito total da palavra é salvar o homem. Então, fiz essa introdução porque eu quero ler com vocês o Salmo 49, o versículo 3. E nós vamos meditar hoje sobre meditação. Salmo 49, verso 3. Perguntar cadê o Ronaldo, mas o Ronaldo está ali. Salmo 49, verso 3 diz assim: A minha boca falará com sabedoria e a meditação do meu coração trará entendimento. Amém? Vou repetir para vocês. A minha boca falará com sabedoria e a meditação do meu coração trará entendimento. Existe algo necessário para nós, para que nós possamos ter entendimento. E a palavra diz que a meditação do meu coração me trará entendimento. Por que eu falei para vocês a respeito do tempo em que estamos vivendo e das informações que recebemos demasiadas e como nós absorvemos pouco as coisas? É porque a Bíblia fala justamente o contrário. A Bíblia fala justamente o oposto disso que a gente vive. A Bíblia diz assim: seja diligente em ouvir e meditar. Medite. Mas a meditação que a Bíblia ensina não é a meditação que o mundão ensina. Não é meditação esotérica, não é meditação não sei das quantas lá, que não tem nada a ver com a palavra. A meditação da palavra é: olhe para a palavra,
medite, aplique na sua vida e pense nela o tempo todo. Se eu perguntar para vocês, não precisa responder, alunos e alunas das escolas, qual foi a primeira aula que foi ministrada aqui? E contar até 5, será que vocês vão lembrar? Procrastinação foi a introdução, a primeira foi renúncia. E a última? Vocês lembram? Propósito. E a da semana, vocês lembram? Logo saberão. Mas a gente ouve a palavra nos cultos, uma palavra poderosa. Quem lembra a palavra do domingo passado da pastora Patrícia? Quem lembra sobre o que ela falou? Do tanque de Betesda, mas falou mais coisa. Sobre Josué e Caleb, que Caleb recebeu a herança dele. Mas, muitas vezes, a gente recebe uma palavra tão poderosa como essa, e no dia seguinte, a gente esquece. Por quê? Porque ela não desceu para o coração. Eu não permiti que aquela palavra mudasse a minha vida, a minha história, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Eu não permiti que ela descesse para o coração. Não que eu não tenha recebido no domingo, porque nós recebemos, é profundo, é maravilhoso estarmos aqui, e o Senhor nos toca. Mas é que existe um tempo para que essa palavra vá para o coração. Existe um tempo necessário de meditação na palavra. Nós precisaríamos meditar todos os dias sobre aquilo que a gente ouviu no domingo, para que aquilo realmente se tornasse parte de nós. Por que muitas vezes a gente lê a palavra e a palavra não faz sentido para nós? Porque nós só lemos. É só informação. Mas começa a ler a palavra e começa a pensar na palavra. Vai tomar banho, começa a pensar naquele versículo que você leu. Vai dormir, começa a pensar naquele versículo. Acorda de manhã e fala, Senhor, o que aquele versículo quer dizer para mim? Eu estou fazendo uma leitura da palavra. E essa semana eu fiz a leitura de um texto de Jacó, de uma parte muito conhecida, que eu já escutei 1 milhão de pregações. E eu li aquele texto, e Deus não me falou nada, não me revelou nada. Aí eu li de novo, nada. Li de novo, nada. Eu li umas 5 vezes, e nada veio para o meu coração. Eu falei, não é possível. Os pregadores pegam isso aqui e fazem uma pregação linda, maravilhosa, que todo mundo chora, e eu estou lendo isso aqui e não consigo entender. Aí eu falei pro Neto, falei, olha, aquela passagem eu não estou conseguindo revelação dela, eu quero uma revelação para mim, quero uma revelação, para algo que o Senhor quer falar comigo. E eu fui tomar banho, fiquei pensando, em vários momentos da minha semana eu estou pensando nisso, porque eu sei que quando eu menos esperar, essa revelação vai chegar. Porque às vezes você está lendo a palavra e não é naquela hora que vem a revelação. Mas o fato de você ler diligentemente e meditar, às vezes você nem vai estar pensando nisso e a resposta vai chegar. O entendimento que você precisa daquele texto vai chegar. Mas a gente precisa meditar, irmãos. A gente precisa parar as coisas que a gente está fazendo e meditar. A gente tem mania de meditar lavando a louça, varrendo a casa, tirando o lixo. E isso não é meditar. A gente até ouve a palavra, mas a gente não consegue meditar a fundo, porque a nossa mente está ligada em tantas outras coisas. O meditar é você sentar, parar, ouvir, prestar atenção. E não é só na Bíblia principalmente, mas a gente precisa meditar em toda a nossa vida. Por que a gente toma decisões equivocadas? Por que a gente faz as coisas sem pensar? Por que a gente primeiro fala e depois pensa no que falou? Porque a gente não para pensar na nossa vida. A gente simplesmente vai levando, deixa a vida me levar, vida leva eu.
E de repente, a gente tem que parar tudo e pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo no meu casamento? O que eu estou fazendo da minha fé, do meu chamado? Eu estou agradando a Deus? Deus está gostando da minha vida? O que eu posso melhorar como mãe? A gente tem que parar para pensar nisso, gente. Porque se a gente não parar, a vida vai levando e a gente vai empurrando com a barriga. E daqui a pouco passa um tempo e você fala: passou, eu não fiz o que devia fazer. E o tempo não volta mais. Quem dera o tempo voltasse para a gente consertar as caquinhas que a gente faz, né? Mas não volta. A gente tem que pensar daqui para frente o que a gente vai viver. E viver da maneira que agrada a Deus. Amém? Então, na palavra de Deus, existe 17 vezes a palavra medito ou meditarei. Por 17 vezes na Bíblia, o Senhor nos exorta a meditar. O Senhor diz que nós devemos meditar. E o meditar, ele é como se fosse um ruminar. Vocês já ouviram essa expressão, ruminar a palavra? Quando você recebe a palavra a primeira vez, ela meio que desce reto, vamos dizer assim. Você ainda não conseguiu absorver os nutrientes daquela palavra. Então, você não tem facilidade para aplicar aquela palavra na tua vida, você não faz conexões, você ainda não se apropria daquela palavra. Mas, de repente, quando você começa a pensar nela várias vezes, você começa a digerir essa palavra. E aí ela faz sentido para você, ela te alimenta, ela te nutre, ela te dá força, ela te dá vigor para você continuar a sua vida. Agora, quanta gente que come a palavra, vamos dizer assim, e o negócio desce reto, sabe? Sem processo de digestão. É igual uma pessoa que está com dor de barriga, né? Não deu tempo nem de digerir aquilo, nem absorveu as coisas boas, nutrientes, e ela solta tudo. É como se não tivesse nem comido. Não valeu a pena. E a gente vive assim a nossa vida com Deus. A gente come, recebe dele e não absorve. Eu vou falar alguns textos bíblicos e eu vou pedir para alguns irmãos procurarem, por gentileza, e ficarem com ele aí na agulha para poder a gente fazer a leitura juntos, ok? Salmo 1. Pastora Sheila, abre para nós lá em Salmo 1, versículo 1 e 2, tá? Aí eu vou pedir para o pastor Neto ler 1 Timóteo 4,15. Primeiro Timóteo 4,15. A Cíntia lê Salmo 119, versículo 97, 98 e 99. A Dari pode ler o Salmo 63, versículo 6. Tiago pode ler o Salmo 143, versículo 5. A Rô lê para nós o Salmo 19, versículo 14. E o pastor Cláudio lê para nós o Josué, capítulo 1, versículo 7. Ok? Todo mundo anotou o seu? Então vamos lá para Salmos 1, versículo 1 e 2. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Amém? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não ouve o conselho de qualquer pessoa, ele não segue o conselho de quem não tem Cristo. E ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Medita de dia e de noite.
Uma pessoa que medita de dia e de noite na lei do Senhor não tem como se assentar na roda dos escarnecedores. Não tem como concordar com o andamento desse mundo. Não tem como se conformar como esse mundo está. Quem medita na lei do Senhor quer agradar o Senhor e não se corrompe com essas coisas. Então, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Quantas vezes nós fazemos essas coisas por falta de conhecimento? Quantas vezes nós pecamos por falta de entendimento? Sabe, irmãos, fizeram piadinha de crente. Falaram de Jesus, falaram que ele está morto, não sei o quê, e eu estou ali no meio. Não tem entendimento, está sendo tolo. Por quê? Porque não estuda a palavra, não tem entendimento. Uma coisa é você saber a Bíblia, outra coisa é você ter entendimento. Por que a gente está falando tanto de entendimento? Porque os tolos, o mundo, os que não têm Cristo, eles não têm entendimento. Entendimento espiritual, inteligência espiritual. Vamos ler 1 Timóteo 4, versículo 15. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessa responsabilidade, para que todos possam testemunhar do teu progresso. Ali a versão diz dedica-se, mas a gente pode traduzir em outras versões, diz medita. Faz a leitura e troca no início para medita. Medita plenamente ao cumprimento dessa responsabilidade, para que todos possam testemunhar do teu progresso. Medita plenamente, para que você possa cumprir tua responsabilidade, todos veem o teu progresso. Todos veem que você é um homem que tem entendimento, uma mulher que tem entendimento. Salmo 119, o verso 97 até o 99. Amém. Você quer vencer os seus inimigos? Medite na palavra. Você quer ser mais sábio do que os seus mestres? Medite na palavra. Sabe, as pessoas andam na sua vida cristã de forma medíocre muitas vezes, em muitas áreas da vida, e não entendem por que não conseguem avançar. Eu não consigo avançar nessa área da minha vida, eu não consigo vencer tal pecado, eu não consigo me livrar dessa ferida na alma, mas não medita. O salmista diz, eu medito, a minha alegria é meditar. O rei Davi, ele amava meditar a lei do Senhor, ele amava cumprir os mandamentos. Nós temos observado os mandamentos de Deus, nós temos realmente tomado cuidado para cumprir. A Bíblia fala, toma cuidado em cumprir os mandamentos, porque eles são vida para você. E por falta de meditação, nós não tomamos conhecimento dos mandamentos, dos decretos, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, irmãos, ir contra o sistema desse mundo. Sabe, se esse mundo ensina que a gente tem que trabalhar freneticamente, que a gente não pode parar para nada, que a gente tem que conquistar, 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 a gente tem que ensinar que nós precisamos parar para ouvir Deus. Nós precisamos parar para fazer coisas saudáveis. Quanto tempo faz que você não senta na roda de filhos de Deus e conversa com homens e mulheres de Deus para falar sobre a graça de Deus? Quanto tempo faz que você não tira tempo para conversar com pessoas e falar do amor de Deus e compartilhar seus testemunhos e ouvir o que Deus tem feito na vida delas? Hoje em dia é só zap zap, né? Zap zap, zap zap e zap zap e não tem olho no olho. É muito diferente quando você senta com alguém, olha no olho e conversa com ela. Aquilo que ela vai te falar, você vai conseguir absorver, você vai entender. Agora, zap zap é muito ruim, gente. Zap zap é mais para recado, para coisas logísticas. Agora, se você quer falar, conversar um assunto saudável, é olho no olho. Cafezinho, coquinha, né? Não? Coquinha não?
Então é cafezinho, suquinho e olho no olho, sabe? Antigamente o pessoal tinha aquelas rodas de conversa, né? Lá no sul é o chimarrão que rolava solto na galera. O povo chegava, dava 5 horas da tarde, estava tudo na rua, aquelas rodas de gente, e ali eles ficavam horas e horas conversando. E eles tinham a possibilidade de contemplar o céu, contemplar a paisagem, contemplar o tempo, e eles contemplavam até a vida dos outros. Aí eles contemplavam tudo, né? Mas é gostoso e a gente não pode ser consumido por esse sistema que quer consumir a gente. Vocês podem perceber que esse sistema de hoje em dia, dessa loucurada de trabalhar muito, de não ter descanso, de muita informação, pessoas não dormem mais direito, pessoas não comem mais direito, pessoas não se relacionam mais, pessoas não têm mais amigos. Pessoas vivem estressadas e doentes com várias doenças por causa dessa rotina, por causa desses dia mal que a gente está sendo submetido. E isso não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que seria assim. A Bíblia fala que nos últimos dias iriam ser difíceis. A Bíblia diz isso para nós. Mas se a gente se moldar a isso, a gente vai viver estressado, doente, sem dormir, porque o celular, se você não tomar cuidado e usar muito celular antes de dormir, isso vai te roubar horas de sono. Você vai ter um sono de má qualidade. Então, eles já estão... pessoas estão ficando doentes, muitas pessoas estão doentes, procurando os consultórios, porque elas não têm mais qualidade de vida. Então, elas não dormem. E o que os médicos ensinam? Pare de usar celular pelo menos 2 horas ou 2 horas e meia antes de dormir. Não assista TV antes de dormir. Mas a gente insiste em se alimentar com esse sistema e se prejudicar. E a gente está lá com aquele troço conectado, 2 horas, você perguntar, tá, e o que você viu de bom? O que você viu que realmente O que mudou na tua vida? O que te trouxe? O que foi útil para você? Nada. Só as risadas que eu dei. Não tem. Use o celular, mas use de uma forma inteligente. A gente não está pregando contra o celular. Mas use de uma forma inteligente. Não se aguenta, tem que mandar um zap para alguém, manda uma oração. Pergunta como é que a pessoa está realmente. Pergunta se precisa de alguma coisa, se você pode ajudar em alguma coisa. Amém? Então vamos para o Salmo 143, versículo 5. É o 5. Amém. Salmo 19, 14 é a Dari? Quem que é o Salmo 19? Rô? Amém. A meditação, ela está ligada intimamente com a contemplação. Nós temos ouvido muito falar sobre contemplação nos últimos tempos, né? E é uma essência que tem se perdido. Vocês vivem, agora nós, né? Mas antes disso, vocês viviam num paraíso. Essa cidade, todas as cidades vizinhas e toda a região são lugares maravilhosos. Quantos de vocês, quando andam por essa cidade ou vão viajar, apreciam a paisagem? Quantos olham aquela beleza e dizem, o Senhor é bom, olha que perfeito que Ele é. Mas a gente está tão acostumado que a gente não para olhar. E a contemplação é justamente isso, é você parar para contemplar algo. E como que nós contemplamos Deus? Através do que Ele criou. Quando eu contemplo as pessoas, quando eu contemplo a natureza, quando eu contemplo a bondade dEle, quando eu contemplo a minha própria vida, quando eu me contemplo olhando no espelho, eu estou contemplando a Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que Ele fez é bom. Tudo que Ele fez é bom. Josué 1,
A Dari não pegou nenhum? Lê para nós, por favor. Dormir pensando no Senhor e acordar pensando no Senhor. Isso muda todo o nosso dia. Sabia disso? Quando a gente dorme pensando nos problemas, a gente acorda ruim e o nosso dia é ruim. Mas quando você dorme pensando no Senhor e acorda pensando na bondade dEle, o seu dia é definido por isso. Pela tua contemplação, pela tua gratidão. Amém? Vamos ler o último, que é o Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que você seja bem-sucedido por onde quer andar. Amém. Então esse texto de Josué é um texto tão conhecido e tão profundo, onde Deus falou para Josué: Josué, não se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, e cuida em guardar tudo o que eu disse a você. Medita nisso de dia e de noite, porque é isso que vai te conduzir à tua vitória. E olha que tremenda missão de Josué, né? Miúda a missão dele. Né? Um homem que tinha uma missão de conduzir um povo para a terra prometida e de vencer. Ele não poderia vencer se ele não meditasse em tudo que o Senhor disse a ele. Então, irmão, se o Senhor disse para você, se Ele te deu promessas, se Ele te deu uma direção para esse tempo, medita nisso. Medita nisso, que o teu coração se aplique a entender o que o Senhor está requerendo de você nesse tempo. Semana passada eu escutei eu estava fazendo uma coisa em casa e eu escutei uma ministração. E durante o meu serviço ali, Deus falou algo no meu coração sobre confiança. E aquilo começou a ficar na minha mente sobre a maneira como eu não estava confiando em Deus. E depois disso, eu fiquei vários dias meditando e ruminando isso. E eu fiquei pensando e falando com Deus: Senhor, me perdoa pela minha falta de confiança, me perdoa. E orei a Deus, e quando eu não estava orando, eu estava só pensando, eu pensava assim: eu preciso ler textos da Bíblia que falam sobre confiança, eu preciso ler essa semana inteira sobre confiança, porque eu preciso que isso faça parte de mim, porque se eu não permitir que isso tome forma em mim, eu vou perder isso e eu vou voltar a deixar de confiar em Deus. Então eu fiquei a semana inteira pensando, e quando eu pensava numa situação aleatória da minha vida, eu falava em voz alta: Senhor, eu confio em Ti para o Senhor fazer tal coisa por mim. Senhor, eu tenho confiança em Ti que tal coisa vai acontecer. E eu ficava repetindo aquilo várias vezes no meu dia, na minha semana. Por quê? Porque eu preciso gerar fé e convicção em mim de que Deus cuida de mim. Então, eu precisei fazer isso por vários dias. E eu ainda preciso fazer. E aquela ministração que eu tinha ouvido só quando eu estava limpando a casa, eu tive que pegar um outro dia, sentar no sofá, colocar novamente e assistir novamente sem fazer nada, para que aquilo novamente entrasse em mim, para que realmente eu pudesse me apropriar daquela informação. E fazer com que aquela informação fosse para o meu coração. Então, irmãos, que isso possa servir de incentivo para vocês, que vocês desejem que as informações que vocês recebem da palavra, aquilo que o Senhor fala no coração de vocês no dia a dia, quando vocês vão deitar, quando vocês acordam, quando vocês estão fazendo qualquer coisa, que o Senhor falar algo, medite naquilo, não deixa passar, porque senão você vai perder a essência de algo profundo e valioso que Deus quer te ensinar. Eu anotei uma frase aqui de um escritor que diz assim: a raiz da palavra meditação implica um processo ruminativo de uma digestão vagarosa das verdades de Deus. Isso envolve um pensamento concentrativo, dirigido, que medita nas leis, nas obras, preceitos, palavra
e na pessoa de Deus. Então, essa é uma definição que eu achei linda sobre meditação. É uma digestão vagarosa, é uma contemplação. Sabe quando você vai comer um prato muito gostoso e não tem muito? Né? Não tem repetição? Você tem que comer aquilo devagar, porque você tem que experimentar o gosto daquilo, porque aquilo é muito bom. E a meditação no Senhor é a mesma coisa. Nós temos que esse processo tem que ser vagaroso em nós. Talvez vai levar dias para vocês digerirem algo. Vocês que estão fazendo as escolas, os assuntos são fortes. Não queira digerir tudo no mesmo dia. Digira dia após dia. Vocês vão ver que vai ter coisas que Deus ainda vai acrescentar dia após dia no coração e na vida de vocês. Não deixe só para o dia. Eu só escutei na quinta-feira e na sexta, sábado, domingo, nem pensei mais no que eu ouvi. Perdeu. Ficou só na informação, perdeu. Agora, não, eu escutei na quarta-feira, escutei na quinta-feira, mas sexta-feira eu lembrei. Sábado eu peguei meu caderninho, fui ler os textos. No domingo eu lembrei de novo e eu orei para Jesus me ajudar a vencer naquela área. E daqui a pouco já chega na outra aula e você ainda está ruminando a anterior. E vocês vão ver que maravilha, porque vocês vão começar a contemplar as coisas que Deus faz. E vão contemplar também a possibilidade de vocês terem escolas e ensinamento como esses. Porque a maioria dos crentes não tem. A maioria dos crentes não desfrutam e não tem esse privilégio. Então, que nós possamos aprender a meditar, aprender a dar valor nos pastores que sobem aqui, porque para a gente estar aqui para ministrar uma palavra para vocês, nós temos que orar, se dedicar, a gente tem que ruminar. Ai, Deus bate na gente um monte, a gente sofre ataques do inferno, a gente fica com dor de barriga, com diarreia, a gente fica com a mão suando, não é fácil. Então, valorizem as pessoas que ministram para vocês, valorizem aquilo que eles carregam, porque é alimento fresco e saudável para a vida de vocês. Nós todos, como ovelhinhas do Senhor, o Senhor nos dá um pasto verde, um alimento saudável. Mas às vezes a gente fica sem comer. Às vezes a gente prefere ficar com fome, né? E ao invés de se alimentar de uma coisa gostosa, saudável, que vai nos dar força para aquilo que está por vir na nossa vida. Então, que isso seja uma inspiração para você se dedicar no teu dia a dia a ouvir Deus, a meditar. Não pense que só ouvindo a palavra domingo vai gerar alguma coisa em você, porque não vai. Você vai sair daqui e no dia seguinte você não vai se lembrar. Existe uma estatística que diz que de uma palestra de, sei lá, vamos dizer, chutar lá, 2 horas. Uma palestra de 2 horas, uma pessoa absorve apenas 20% das informações. 20% do tempo dessa palestra essa pessoa absorve. 20%. Agora, se eu só absorvo 20% da palestra, e aí aqueles 20% que eu absorvi, eu ainda não usar, então o que eu estou fazendo no culto? O que vai me servir do quê? Aí, irmãos, a gente entende porque as pessoas são crentes de 10, 20, 30, 40 anos e não sabem as coisas elementares da palavra, não sabem a base das escrituras, não compreendem as coisas elementares da vida de um crente, não sabem a autoridade que tem no nome de Jesus, tem medo de orar para alguém ser curado, tem medo do demônio, tem medo de orar para o demônio sair, porque não conhece as escrituras. Mas se a gente se aplicar a viver aquilo que a gente aprende, a gente vai ter toda a autoridade que o Senhor nos deu. E a gente vai usar todas as ferramentas que o Senhor nos deu para a gente vencer a nossa caminhada aqui. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar. Que vocês meditem nela, por favor. Que amanhã vocês ainda lembrem do que eu falei, por favor. E que nós possamos crescer mais no Senhor. Crescer mais, sermos mais intencionais em nossa caminhada com Jesus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu posso falar por mim.
quanta informação, quantas ministrações, quantas palavras poderosas eu ouvi, quantas coisas lindas eu vivi e quantas coisas eu deixei passar e nem me lembro mais. Por falta de diligência, por falta de meditação. Mas ainda há tempo, porque não importa como a gente começa, o importante é como a gente termina a nossa caminhada. Então, se a gente não andou bem até hoje, se até hoje a gente andou cambaleando, daqui para frente a gente pode andar sendo mais intencional, mais diligente, buscando crescer de verdade no Senhor e não sendo aqueles filhinhos mimados que só quer comidinha na boca. Faz 15 anos que o bichinho está na igreja e só quer o leitinho. E tem que vir na boca a mamadeira, ele não vai nem buscar a mamadeira. Por quê? Porque não cresceu. E o Senhor está nos dando cresce menino, cresce menina. Porque o que eu tenho para fazer, fazer com vocês e através de vocês é para gente madura, não é para bebezinho. Amém? Então. Silêncio, né? Chupuletada dessa. Você pode aplaudir ao Senhor? Aê, glória a Deus. Deus abençoe, pastora Suelen. Irmãos, em cima dessa palavra, nós não estamos, uma palavra poderosa, nós não estamos brincando de ser crente. Até porque a palavra diz, o Evangelho de João diz que o princípio era o verbo. O princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se nós não meditamos na palavra, nós não temos relacionamento com o verbo, que é o próprio Jesus. É impossível uma pessoa ser crente sem ter um momento de intimidade com Jesus. A partir do momento em que nós não paramos para meditar, nós não temos relacionamento com o Senhor da igreja. Então, nós somos meros religiosos. Entendem isso? Nós saímos da era da religiosidade e nós entramos na era de um relacionamento. E Deus preza por um relacionamento. O salmista fala, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O salmista no Salmo 19 fala, e eu guardei a tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e nela eu meditarei, de dia e de noite, de dia e de noite. Que nós possamos andar com Jesus, que nós possamos saber os seus pensamentos através da revelação. O texto que eu abri o culto, Paulo falou aos Efésios, oro para que o Senhor traga o espírito da revelação. É impossível não termos revelação se nós não tivermos nada guardado no nosso HD, meditando de dia e de noite. Só podemos ter revelação daquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos nada, não teremos revelação de nada. E tudo que nós falarmos vai ser apenas achismos, ou então seremos apenas papagaio, levando apenas informação daquilo que nós ouvimos. Nem meditamos, apenas ouvimos e estamos lançando as heresias, as falsas verdades e muitas vezes sofismas que quebram os princípios da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos gerando, porque assim como a pastora falou, nós nos alimentamos, nós nem desceu para fazer toda a parte de gestão, nós já estamos eliminando. Isso faz com que nós fiquemos raquíticos espiritualmente, mas principalmente, nós não estamos absorvendo aquilo que Deus colocou para as nossas vidas. Nós estamos tendo fome, mas não fome e sede de justiça. Estamos apenas atrás de alimentos de que não vão nos trazer benefícios, igual o miojo que a pastora falou, ou salgadinhos, ou Coca-Cola. Precisamos de alimentos, ou Coca-Cola, sim senhora. Precisamos de alimentos sólidos. E eu quero te convidar a você ficar de pé nessa noite, para que o Senhor venha gerar você nessa noite uma fome que somente Ele pode saciar, uma sede que somente Ele venha saciar a tua sede. Aquela mulher no poço de Jericó, na Samaria, no poço de Jacó, ela falou, ei,
Qual é essa sede que você vai matar, que eu nunca mais vou ter sede? Qual é essa água que você vai me dar, que eu nunca mais vou ter sede? Qual é esse alimento que você vai me dar, que eu nunca mais vou ter fome? Aliás, o Senhor, Ele colocou uma mesa, a mesa está posta e nós nos alimentamos, mas Ele é o nosso alimento, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E esse alimento nós vamos consumir e nós seremos saciados, mas imediatamente vai gerar mais fome. E nós seremos de novo querer ser saciados. Assim como um bebê que está na hora do seu mamar, ele começa a ficar insaciável, insatisfeito, e começa a chorar, e nós queremos clamar a Deus. Assim como uma criança no colo de uma mãe, que nós possamos ter a nossa fome saciada pelo pão vivo que desceu do céu, mas que nós possamos também, que nós possamos ter mais fome, e essa fome nos traga para os braços do Pai, para que possamos ser alimentados novamente, essa fome e essa sede nunca seja saciada, porque não há nada que possa nos saciar se não for a presença de Deus. Coloca a mão no seu coração e você ora você mesmo ao Pai. Se você não tem fome da palavra, se você não tem fome de ler, de meditar na palavra, muitas vezes você pensou, mas ler a Bíblia é muito chato, parar para ouvir é muito chato, estudar é muito ruim. A Bíblia é para os antigos. A Bíblia foi feita, um sofisma que falam por aí, a Bíblia foi escrita por homens. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, para que você venha ter fome, para que você venha ter fome pela palavra, que você venha ter um relacionamento com o Verbo vivo, que você possa ter um prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, que a palavra venha trazer revelação para a tua vida. Pai, nós estamos na tua presença, e na tua presença, Senhor, há abundância, Senhor, há abundância, Senhor, de bondade, de gratidão, de honra. Pai, derrama sobre nós, Senhor, da tua graça, para que nós possamos alcançar e receber, Deus, as revelações que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, venha gerar fome, Senhor, venha gerar fome pela tua presença, gera fome pela tua palavra, gera fome, Senhor, por ter relacionamento. Queremos assentar à mesa, queremos, Senhor, ver o partir do pão, e que esse pão traga, Senhor, o saciamento para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. Deus, que as virtudes, Senhor, que as revelações, as palavras brotem, Senhor, do momento, Senhor, de meditação das tuas leis, que possamos ser alimentados, o nosso espírito fortalecido, o nosso intelecto possa ser, ó Deus, bombardeado com as verdades que surgem da tua palavra. Queremos falar como salmista: eu tenho prazer na lei do Senhor, o meu prazer está em meditar na lei do Senhor, a minha alegria está em me relacionar com o Verbo vivo, o Verbo que era do princípio, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Sim, Senhor, eu quero me relacionar, Senhor, e que a tua palavra venha, Senhor, que eu possa meditar nela de dia e de noite, em nome de Jesus. Gera em nós, Paizinho, gera em nós, Senhor. Sim, Deus, gera em nós, Pai, a fome por ti. Gera em nós a fome por ti. Gera em nós a sede por ti. Queremos ser famintos pela tua presença, famintos pela tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?
Irmãos, pode sentar um minutinho. Já estamos encerrando. Nós não estamos brincando, como eu falei aqui, né? Não estamos brincando de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo. E ele usa as meias verdades para enganar distorce toda uma grande verdade. E usa pequenos trechos, e quando nós não sabemos da verdade, não meditamos na verdade, nós somos facilmente enganados. Paulo fala que nos últimos dias, a iniquidade, o amor para a iniquidade crescer muito, o amor de muitos se esfriariam. Então, as pessoas vão querer ouvir apenas aquilo que lhe agrada, terão comichões nos ouvidos. Então, se nós não meditarmos na palavra e não tivermos certeza daquilo que está escrito, ou usando apenas de meias verdades, as meias verdades podem se tornar uma grande mentira. Então, medite, gaste tempo, né? Diminua o tempo de Netflix, diminua o tempo de WhatsApp, diminua o tempo de redes sociais e medite na palavra. Ouvi um pastor essa tarde e ele falou que ele orava, ele queria ser batizado no Espírito Santo e ele orou durante 4 anos, às 3 horas da manhã, buscando o batismo no Espírito Santo. Eu falei, uau, esse cara é o super-herói, só que 4 anos orando. O que ele tinha? Ele tinha uma fome por Deus. Ele tinha uma fome por estar diante da presença de Deus. E uma coisa que eu fiquei, uau, então ele orava a madrugada inteira. Não, ele orava 15 minutos. Mas era um sinal que ele estava dando para os céus. Porque não é fácil você acordar todos os dias, às 3 horas da manhã, né? Nós temos aqui a Jaque, trabalha de madrugada. É fácil acordar de madrugada, Jaque? Não é fácil, né? Então, acordar todo dia para dar um sinal para o Senhor. Senhor, eu estou afim, eis-me aqui. Né? Tem os grandes avivalistas do século passado e retrasado, eles falavam, se eu não tenho tempo no meu dia, eu vou acordar mais cedo, para que eu possa gastar meu tempo meditando na palavra do Senhor. Então, para que você não seja enganado, né, se encha daquilo que é verdade. O Billy Graham perguntaram para ele, se você pudesse ter mais tempo para o seu ministério, mais 10 anos no seu ministério, o que você faria? A pessoa estava esperando uma resposta, abriria mais campanhas, porque ele viajou o mundo inteiro, fazendo grandes campanhas, grandes convenções, para pregar o Evangelho. Ele falou, eu gastaria mais tempo da minha vida, estudando e meditando na palavra, para que quando eu falasse, as palavras que eu dissesse, pudesse ter poder para convencer um pecador. Então, o quão necessário é. Há uma estatística dizendo que nós gastamos, num contexto geral, apenas 3 minutos entre leitura e oração. 3 minutos por dia. É muito pouco. Se eu tive num dia de 24 horas, eu tirar apenas 3 minutos para a Suelen, de 24 horas, dificilmente nós estaríamos 18 anos de casado. Com 3 minutos de relacionamento diário. Ficaria, pastor, 30 anos casado? 3 minutos? Não tem como ter um relacionamento com 3 minutos. Amém? Então, nós vamos levar esse nível. Irmãos, nós estamos aí, essa semana, nós visitamos alguns prédios. Vocês sabem o desejo do nosso coração em estar aqui é uma bênção, esse prédio tem sido bênção para as nossas vidas, mas para aquilo que Deus colocou como propósito para o Ministério Shekinah, nós precisamos de um lugar mais amplo. Então nós fomos ver alguns lugares essa semana, orem, precisamos de uma resposta. Nós fomos ver 2 lugares, é certo, o problema do aluguel que está num preço muito elevado, nós não conseguimos atingir, mas eu sei que para Deus nada é impossível. Então, se for da vontade de Deus, nós irmos para esse lugar, que é um sonho, nós iremos. Fomos ver um segundo lugar, que daí se encaixava dentro do nosso orçamento, um lugar excelente e amplo, daria para a gente fechar aqui agora, já juntar as cadeiras e ir para lá. Porém, precisamos de uma resposta, que nós estamos orando ainda, precisamos de uma resposta dos proprietários.
né? Então, orem, coloquem isso como motivo de oração, anota lá e ore para que nós possamos ter um lugar maior, possamos ter o espaço para ter um berçário para as crianças, queremos ter uma sala para o ministério infantil, queremos ter salas para estar atendendo os irmãos. O lugar, esse lugar que nós estamos esperando a resposta do proprietário, é um lugar onde nós vamos ter, é muito grande, gigante, podemos ter várias frentes para ministérios de esporte, cultura, várias coisas para fazer lá. Então nós estamos orando e essa semana queremos uma resposta dos céus em relação, uma resposta positiva, em relação àquele lugar, ou então um lugar que Ele tem destinado para nós. Nos ajude em oração nisso. Terça-feira tem nosso GPS, então peço aos irmãos que estão aí cambaleando, faltando, se esforcem. GPS é algo fundamental para a nossa igreja, é base para a nossa igreja, né? Eu sei que é difícil, o GPS ele precisa ser 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Então, líderes, se está extrapolando, está passando isso, vamos ser sucinto. O GPS é 1 hora, 1 hora e meia estourando com a alimentação, tá? Para que os irmãos possam ter tempo de descanso, porque quarta-feira tem que trabalhar, ok? Então, mas eu peço para todos os irmãos que estão faltando ao GPS, vão, porque é de suma importância. Além de ir, convide alguém também para ouvir da palavra, porque o momento do GPS é o momento onde o evangelho está sendo proclamado e vidas precisam ser salvas. Romanos fala, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se você não levar uma pessoa lá para ouvir da palavra? Ok? Então leva alguém, convida alguém para ir com você no GPS, para que pessoas, não somente você, mas que também pessoas ao seu lado possam ser salvos. E nós estamos, nas quarta-feira e quinta-feira, as escolas, para os alunos aí. Na sexta-feira, nós temos nosso futebol na casa do Edinho, e nós temos um projeto lá de estar alimentando. Então, nós temos ali a Cesta do Amor. Essa Cesta do Amor, junto com o futebol de sexta-feira, tem sido respostas para famílias carentes. Pessoas que não têm o alimento, o teu ato de amor está servindo para alimentar famílias, né? Então não deixem de trazer o alimento. Lá no Edinho também, nós juntamos com o alimento que está sendo levado lá, e nós estamos abençoando famílias. Nem sempre são famílias aqui da igreja, ou então irmãos, de pessoas que os irmãos da igreja conhecem. Nós estamos ajudando porque nossa visão é reino. Nossa visão não é apenas Shekinah. Nossa visão é Pindamonhangaba. Então, pessoas de outros ministérios nos procuram, porque tem famílias que precisam de um suporte, de um auxílio de alimentação, e você está sendo resposta de Deus para essa pessoa, tá? Então, traga o seu quilo do amor, leva lá no Edinho também no futebol, e lá na sexta-feira você tem ainda a oportunidade de ver um show de futebol lá, né? Que, não meu, né? Dos irmãos aí. Sexta-feira o pastor Luiz Monteiro tinha orado antes, com certeza, estava com o reteté de Jeová nos pés, brincadeira à parte. E agora a última informação, dia 13 de maio, nós teremos 2 eventos, está confirmado, Cíntia? Não? Só então, dia 13 de maio, ótimo, então vamos lá. Então não vai ser o último, irmãos. Anotem na sua agenda. 13 de maio, nós estaremos fazendo uma grande feijoada. O meu intuito é vender 150 tickets de feijoada. Por quê? Precisamos levantar recurso para que quando Deus, essa semana, nos responder, nós tenhamos recurso para poder fazer melhorar a estrutura, pintar, limpar. Nós precisamos melhorar nosso sistema de som. Então, comprar cadeiras, e pastor ama comprar cadeira, porque você está comprando cadeira porque está precisando, né? Então, nós precisamos investir para dar uma estrutura mais confortável aos irmãos e aos irmãos que virão do nosso espaço maior. Queremos investir no Ministério Infantil, então precisamos de recurso. Então, queremos vender aí 150 tickets de feijoada. Eu já tenho lá os tickets, é R$25, eles são numerados, então me ajudem.
não me deixa fazer sozinho, não deixa o pastor Cláudio fazer sozinho. Nós somos um corpo, e o corpo, para andar junto, tem que todos estar se esforçando, ok? Para que meu pé possa dar um passo, eu preciso que o cérebro mande informação e todo o corpo responda até chegar no pé, para que eu possa cumprir o propósito. Então, corpo unido, para que nós possamos chegar ao nosso objetivo, até porque todos nós seremos beneficiados também. Amém? E dia 27, aí, aos casais, nós teremos uma palestra maravilhosa. Essa semana eu vou estar fazendo lá o folder. Uma palestra maravilhosa. O pastor Cláudio está trazendo um pastor que trabalha na área da família. Então será lá na igreja do pastor Tiago. Estaremos unindo as tribos e nós iremos ter um tempo maravilhoso lá com o pastor Alex. Né? Então, que Deus possa estar colocando no seu coração, coloca na agenda. Vai começar às 7h30, né? 7h30. Daí depois disso nós vamos ter um coffee break lá, vamos ter um momento de mesa com os pastores, com os irmãos também lá da Nova Vida. Então, quero te convocar a toda a igreja a participar lá desse momento lá com o pastor Alex, no dia 27. Ok, meus irmãos? É isso? Quero te convidar a você ficar de pé. A ideia é cada um, no mínimo 10, né? Porque nós, se for, eu vou fazer também folder, se quiser pendurar em alguns lugares, vai estar o nosso telefone. Se você quiser pegar mais que 10 para vender, eu preciso que pelo menos cada um pegue 10, cada família, né? E se você quiser conseguir vender mais, está tudo numerado, depois pega com a Fernanda lá, anota ali, número de tanto a tanto, tal família, tanto a tanto, tal família. Pastor quer 20. Amém? Já anota lá. Amém, irmãos? Essa semana, Deus vai falar muito com vocês. Creia. Abra o coração, medite na palavra. Que o Senhor possa fazer transbordar essa palavra e que possa gerar fome. Né? João, muito obrigado novamente pela visita. Volta essa semana? Fica ainda? Na outra semana, sexta-feira, está com a gente lá então? Ah, que bom. Então, Mário, vai lá aprender. Eu quero te ensinar algumas coisas lá. Amém? Então, meus irmãos, uma boa semana para todos os irmãos. Levante as suas mãos lá da sua casa. Abençoa, sei lá, os seus vizinhos. Que você possa ter a oportunidade de estar falando do amor de Deus para a vida dele. Que você possa derramar bênçãos sem medidas sobre a vida dos seus vizinhos, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, em nome de Jesus, ó Pai, os lares aqui representados. Deus, Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, sobre o sacerdote, sobre a esposa, sobre os filhos. Pai, obrigado pelo testemunho desta noite. Obrigado pela palavra dessa noite. Que nós possamos ruminar, Senhor, essa palavra e possamos crescer em entendimento, Senhor, para provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda. Abençoa os vizinhos que moram na frente, na nossa rua. Abençoa, Senhor, o nosso bairro. Proteja, Senhor, porque se o Senhor não proteger, em vão vigia o sentinela. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com nós todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é bom? Todos os dias? Deus é bom, que Deus te abençoe, uma boa semana, meus irmãos.